Quer ganhar dinheiro online sem sair de casa? Ganhe de 8 a 10 mil reais por mês online com o seu Facebook e Instagram. Seja o próximo milionário. Acesse nosso site muitorico.com. Elaine falou com o Domingo Espetacular hoje de manhã. Num depoimento dramático, ela contou detalhes do que aconteceu e revelou como o agressor conseguiu entrar no prédio usando um nome falso. A nossa equipe foi recebida pela própria Elaine, uma mulher forte e muito corajosa. 2 dias após receber a alta médica, a Elaine aceitou conversar com o Domingo Espetacular. Essa entrevista acontece na casa de um amigo dela, porque voltar para casa, Elaine, tá complicado. Ah, com certeza. A entrevista durou mais de 1 hora. Ela falou sobre os momentos de terror que passou dentro do apartamento onde ocorreu a tentativa de feminicídio. O que te fez, de alguma forma, aceitá-lo dentro da sua casa? Então, como nós marcamos várias vezes de nos encontrarmos, isso não aconteceu, naquela sexta-feira eu estava sozinha, fazendo compras. Era umas 6h30, 7 horas da noite, quando ele me mandou uma mensagem. Oi, como vai? Tudo bem? Ah, tudo bem, você? Eu não tinha me programado para sair. Aí ele falou, poxa, quero muito te ver. Vamos nos ver hoje? Pô, já falando com a pessoa há tanto tempo, eu falei, ok. Eu não tinha um compromisso, não ia sair de casa. Eu falei, ok, pode ser. Ele falou, onde você quer que a gente se encontre? Eu falei assim, olha, o que você acha de você ir para minha casa? A gente bebe um vinho, ou a gente assiste um filme lá, ou a gente sai para comer um negócio. Ele, ótimo, perfeito, me passa seu endereço. E o perfil dele fazia com que você não desconfiasse? Com certeza. Uma pessoa que se formou em Direito, passou por provas dificílimas, trabalha numa empresa consagrada, praticante de esportes, tudo no Instagram dele é muito perfeito. Foto com familiares, com amigos, porque ele excluiu, com amigos. Então, em nenhum momento a conversa dele era normal, em nenhum momento eu pude imaginar que isso fosse acontecer. Quando o porteiro te interfonou, o porteiro falou que quem estava lá embaixo? Tocou o interfone, oi, dona Elaine, boa noite, Felipe está aqui. Eu falei, não, negativo, não estou aguardando nenhum Felipe. Eu lembro que eu falei até essa palavra. Aí ele falou, não, então peraí, acho que eu liguei para o apartamento errado, dona Elaine, só um minutinho, por favor. Aí, não é Felipe, não sei o quê. Aí ele, não, Vinícius Felipe. Aí o porteiro falou, não, dona Elaine, é o Vinícius Felipe. Eu falei, nossa, é isso mesmo. Eu falei, mas peraí. Eu pensei comigo, ele tem nome composto, eu não sabia, né? Eu falei assim, pergunta para ele se é o Vini Serra. Aí ele, Vini Serra, é ele mesmo, dona Elaine. Vini Serra. Eu falei, então tá, é ele mesmo. Aí eu desliguei o interfone e ainda fiquei pensando, nossa, que bonito, né, o nome, Vinícius Felipe. Mas eu não sabia, né? Eu falei, vai que o cara tem esse nome mesmo, né? E ele confirmou que era o Vini Serra, então subiu. E chegou super bem, atencioso, simpático, e correu tudo bem. Durante a entrevista, uma nova informação. Elaine acha que foi drogada pelo agressor. E aí, depois de um tempo que nós estávamos na sala conversando, eu comecei a sentir coisas estranhas. Era como se a realidade daquele momento se transformasse numa coisa fora da realidade. Tudo passasse a ser um sonho, uma coisa estranha, mudou minha sensação da realidade. Isso antes das agressões terem começado? Antes das agressões terem começado, Parecia que eu estava num sonho, na verdade, e não ali, de verdade, acordada. E você acha que em determinado momento ele pode ter te drogado? Acho, com certeza. Com certeza. Eu tinha bebido apenas uma taça de vinho e isso não é suficiente. Eu tinha me alimentado. Isso não seria suficiente para eu sentir as coisas que eu sentia. Tiveram várias coisas que eu não sei como eu fui parar no quarto. Eu não lembro como eu fui parar no quarto, por exemplo. Eu não lembro como eu fui parar no chão. Entendeu? Então, tem muitas coisas que eu não lembro. Então, isso não seria possível se eu estivesse lúcida totalmente. Eu acordei no chão, sendo esmurrada no rosto. Ele estava me desferindo muitos golpes de soco, muito fortes.
E quando eu senti, né, realizei aquela situação, eu comecei a conversar com ele. Por favor, para. Por que você está fazendo isso? E ele só gritava e não respondia. Eu falei, você quer dinheiro? Se você quer dinheiro, eu te dou dinheiro. Poxa, eu te fiz algum mal? Eu tentei muito conversar. E ele só gritava, pedia para eu calar a boca e continuava me espancando de todas as maneiras. E eu vi que aquilo não ia acabar bem. Naquele segundo, assim, eu pensei, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Mas no mesmo segundo eu falei, eu vou, mas eu não morri. Eu estou viva. Então eu vou lutar. Eu vou lutar até o fim. O fato de eu ter um filho que luta, né? Na hora, eu lembrei, um flash, um segundo, que eu tinha que defender o meu rosto. Porque como ele estava me desferindo socos no rosto, eu falei, eu lembrei que os lutadores se defendem, né? Então foi a hora que eu coloquei os meus braços na frente dos meus rostos, do meu rosto, e aí os socos começaram a escorregar com sangue, né, que já tinha, e aí já entrava um pouco menos pesado. E quando ele viu que eu comecei a me defender, ele começou a me desferir mordidas, mas mordidas que arrancavam pedaços, né, de mim, ó. Tanto que são nessas duas regiões por eu estar. Ele me jogou no chão, ele estava de cima para baixo. Então eu fiquei assim. E aí ele me deu 5 mordidas, arrancando pedaços de carne até. E aí ele cuspia com sangue assim pro lado. E aí eu vi que ele veio para me dar uma mordida no rosto. Foi quando eu coloquei a minha mão dentro da boca dele e ele quase arrancou os meus dedos fora. Elaine, foram quase 4 horas de agressões. Isso. Em que momento elas terminaram e por que elas terminaram? Como que elas chegaram ao final? Olha, elas terminavam e acredito que voltavam, porque eu acredito que ele se cansava de me bater, porque como eu lutei muito, eu entendo que ele ficava um pouco cansado. E muitas vezes eu perdi a consciência. E eu acredito que na última vez, que foi a hora que ele me deu um mata-leão, que eu estava me defendendo, ele me apertou, eu lembro dele me estrangulando muito, eu estava com as mãos aqui, ele não conseguiu encaixar o golpe. Justamente por eu estar com as mãos aqui, eu agarrei no cabelo dele aqui atrás e não sei porquê, mas eu agarrei no meu também para não perder a defesa. E nisso ele não conseguiu encaixar o golpe no meu pescoço. Então ele me estrangulou com as mãos aqui. Mas mesmo assim eu desmaiei. Eu lembro desse momento que eu desmaiei. Eu acredito que ele pensou que eu estivesse morta. Foi nesse momento que eu acredito que ele pensou que eu realmente estivesse completamente morta. E foi sua sorte? Foi a minha sorte. Foi a minha sorte, com certeza, porque eu pedi muito socorro e, pelo que eu saiba, o socorro só chegou depois de umas 4 horas, né? Quando eu fui encontrada, né, eu estava sufocando, porque segundo a minha amiga, uma vizinha amiga minha, que é enfermeira, que foi até o meu apartamento, ela falou que eu estava sufocando e realmente estava, porque eu saía sangue pela boca, pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo malar. Ele arrancou minha pele, de tanto que ele me bateu, saíram a pele e expurgava, né? E o sangue começou a me sufocar. E ela me levantou para eu poder respirar, porque eu já não estava mais respirando. Depois de tudo que você passou, porque muitas vezes as pessoas escutam a mulher gritar, pedir socorro e ficam com medo de se intrometer. Isso. Tem que se intrometer? Tem, com certeza. Se uma pessoa está pedindo socorro é porque ela está em apuros. Então, a única coisa que pode ser feita é socorrê-la. Porque se tivessem me socorrido, imagina, eu fiquei sendo espancada durante quase 4 horas. Se eu tivesse sido socorrida, alguém ligasse para a polícia na hora e a polícia arrombasse a porta, eu não teria passado tudo que eu passei, entendeu? Porque eu saí do meu apartamento praticamente morta. A linha de defesa do Vinícius diz que ele tem problemas psiquiátricos e que ele teria te agredido porque ele teve um surto, ele teria acordado em surto. Você acredita que ele realmente tenha problemas psiquiátricos ou foi algo premeditado? Eu entendo que se ele não premeditou, qual o motivo dele mentir o nome, e também com as nossas conversas no WhatsApp, né, que eu tive com ele, logo no começo ele me perguntou se eu morava sozinha
E depois, mais pra frente, um dia ele perguntou se eu achava que ele era maluco, mas eu não levava essas questões, não considerava essas questões, porque nós estávamos num bate-papo, nos conhecendo, então eu não prestei atenção. Talvez eu tenha sido um pouco distraída demais, vamos dizer assim, mas é porque eu não tinha nem intenção de me encontrar com ele. Tanto que nós marcamos várias vezes e eu fiquei esperando até o último momento para ele desmarcar, porque se ele não desmarcasse, eu ia desmarcar. E aí, graças a Deus, ele desmarcou. E depois, nas outras vezes, eu desmarquei. Nós marcamos almoço, nós marcamos encontro em shopping, nós marcamos praia. Entendeu? Então, foi se criando uma relação virtual, mas na verdade que não existia, mas que acaba confundindo, porque você vai batendo papo com a pessoa, combina de se ver, daí descombina, daí marca outro dia. Aí ele saiu à noite e me ligava à noite: eu quero te ver, deixa eu ir pro seu apartamento agora. Eu, não, negativo. Então, apesar de você acreditar que tenha sido premeditado, o motivo ainda é um mistério. Não, é um mistério para mim, não consigo imaginar. Elaine deve amanhã prestar depoimento na delegacia da Barra da Tijuca. Já passou pela sua cabeça que você vai ter que ficar frente a frente com ele de novo? Não, e se realmente isso ocorrer, eu vou ter que ter nem sei o que te dizer, cara. Nem sei, eu tenho horror de imaginar, de ter o desprazer de estar frente a frente com esse monstro novamente. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.